Saúde internacional na atenção primária à saúde em tempos de Covid-19. Nosso trabalho foi dividido em uma breve introdução ao tema, o histórico da atenção primária à saúde e Covid-19 e APS no Brasil. Introdução. Conferência de Alma-Ata. Existe um consenso sobre a definição da APS apresentada na Conferência de Alma-Ata. Segundo o relatório publicado pela OMS, a APS ficou definida como cuidados essenciais baseados em métodos de trabalho e tecnologias de natureza prática, cientificamente críveis e socialmente aceitáveis, universalmente acessíveis na comunidade aos indivíduos e às famílias, com sua total participação e a um custo suportável para as comunidades e para os países, à medida que se desenvolvem no espírito de autonomia e autodeterminação. Esse conceito foi utilizado para definir estratégias nacionais e globais relativas às metas de Organização da Saúde Mundial, qual ficou acordada como Saúde para Todos no ano 2000. Entretanto, as diferentes realidades e particularidades administrativas de cada país levaram ao redor do mundo a diferentes interpretações do papel da atenção primária à saúde. A pandemia do Covid-19 surge como um potencializador das discordâncias construídas historicamente em relação à saúde internacional e à atenção primária à saúde no contexto internacional. O aumento do fluxo de pessoas no âmbito global, ainda que organizado, leva a uma maior disseminação da doença e é usado por uns como justificativa para a maior restrição das políticas de fronteiras associadas à ascensão de governo de extrema-direita em diversos países. Para se pensar na pandemia, é necessário que se debata não só como os diferentes países lidaram com o vírus hoje, mas também inserir o contexto histórico e econômico de desigualdades globais entre os países que molda as interpretações e aplicações diversas da APS. Na esteira dessa discussão, faz-se necessário entender o contexto histórico da APS no Brasil e no mundo, para depois explorar as relações da APS com a saúde internacional e com a pandemia. Histórico da atenção primária em saúde. Em 1920, o relatório Dawson foi o primeiro documento a utilizar o conceito de APS, propondo uma rede de atenção à saúde que influenciou a criação do Sistema Nacional de Saúde britânico, vigente até hoje. Posteriormente, em 1925, as reformas de Geraldo de Paula Souza em São Paulo criaram centros de saúde escola com ação integral em ênfase em educação sanitária e promoção da saúde. Depois, a fundação do Serviço Especial de Saúde Pública expandiu os centros de saúde ligados às secretarias da saúde, principalmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com foco na saúde materno-infantil e em endemias. Em 1978, a Organização Mundial da Saúde promoveu a Conferência de Alma-Ata, que foi uma conferência internacional sobre cuidados primários de saúde, e não muito tempo depois, em 1980, foram criadas no Brasil as Ações Integradas de Saúde, projeto que viria a influenciar enormemente a criação do SUS em 1988, modelo que é vigente até hoje. Saúde internacional e global. Saúde internacional é a atuação através das fronteiras nacionais e formulação das políticas de saúde para a segurança da população e de um Estado-nação em relação aos outros. Já o conceito de saúde global caracteriza a situação e necessidade de saúde das pessoas em todo o mundo. A importância da saúde internacional se pauta na ideia da lógica multidirecional das doenças, pois tendo em vista esse fluxo não linear, as soluções devem seguir o mesmo preceito, sendo, portanto, elaborada por cooperações internacionais, bilaterais, regionais ou multilaterais. Na abordagem de saúde internacional, deve-se analisar determinantes globais e nacionais, sendo eles fatores sistêmicos, como a atuação da OMS na pandemia do Covid-19, na qual a instituição divulgou e atualizou informações baseadas em evidências sobre a situação, com livre acesso a todos os países. Fatores individuais, tal como ganhos pessoais, políticos e econômicos durante a pandemia por parte de alguns indivíduos. Fatores governamentais, a exemplo do embate entre os governos estaduais e o governo federal no Brasil durante a pandemia de Covid-19. Fatores sociais e culturais, como as peculiaridades, desigualdades e práticas culturais de cada país, a fim de propor intervenções condizentes com suas realidades. E fatores como os atores e suas funções e papéis, a exemplo do papel do líder da nação em relação ao enfrentamento da pandemia e de lideranças influentes locais. Além disso, a dimensão internacional da resposta à pandemia é um resultado da soma de atitudes nacionais e internacionais. Posição dos Estados Unidos em relação à OMS. O país passa a contribuir menos para os fundos gerais e mais para assuntos específicos, priorizando o olhar financeiro e não por necessidade. A saída da OMS é anterior à calamidade na condução da pandemia do Covid-19. Uma organização internacional intergovernamental é a soma da vontade de seus estados,
uma vez que sua função depende da compatibilização dos interesses de 194 nações e estados partes da organização. Política externa de saúde do Brasil, deficiência da OMS e a China. A política externa de saúde do Brasil entre 2013 e 2014 era sólida, com atores e instituições específicas como o Fiocruz e o Ministério da Saúde com agendas bem definidas. Porém, com a quebra abrupta a partir da chegada do governo de extrema-direita em 2018, o país deixa de ser um dos líderes do mundo em desenvolvimento nessa área e torna-se aliado do governo americano, perdendo uma oportunidade histórica de afirmar sua posição como referência em desenvolvimento de saúde. A fragilidade política e financeira levaram ao caos no país em meio à pandemia, contrastando com a idealista liderança que poderia ter sido um sucesso a partir de investimentos pontuais na saúde que poderiam mostrar o comprometimento nacional com a saúde global. Nesse sentido, um artigo do site Foreign Affairs remonta a importância do SUS como sistema de saúde nacional, porém com a atuação satisfatória de apenas algumas cidades no combate à pandemia. A vasta diferença no território brasileiro mostra que apenas um sistema público de saúde não é suficiente. O sucesso desse sistema depende de boa gestão, algo do qual o país apresenta imensa falta. Nesse contexto, com a retirada de financiamento e a saída dos Estados Unidos da OMS, surge a necessidade de uma nova liderança na saúde global. Nesse sentido, nota-se que o papel da OMS é diplomático e não deve se sobrepor à soberania das nações, como o desencadear das ações da China e da comunicação com a organização e a notificação dos casos. Assim, diante da análise dessas três nações frente ao combate ao Covid-19, conclui-se que, se há um lugar mais desigual que o Brasil, esse lugar é o mundo. Atenção primária em saúde no contexto da Covid. De modo geral, a atenção primária à saúde desenvolve um trabalho de orientação, recepção, filtragem, educação e proteção dos indivíduos, sejam eles usuários ou profissionais do Sistema Único de Saúde. O trabalho desenvolvido pela APS deve seguir os atributos já pré-estabelecidos: acesso, integralidade, longitudinalidade, coordenação, orientação familiar, orientação comunitária e competência cultural, sempre respeitando as especificidades locais. Além disso, ela deve preferencialmente ser a porta de entrada para o SUS, deve ordenar a rede de atenção à saúde e envolver o trabalho em equipe, no qual o agente comunitário de saúde desempenha papel essencial. Os principais campos de ação da APS no combate à Covid-19 são: primeiro, promover a organização da unidade básica de saúde em um ambiente seguro, por meio, por exemplo, da separação dos fluxos de acesso ao UBS e criação de locais de espera e atendimentos específicos para casos suspeitos e confirmados de Covid-19, além de estimular o distanciamento físico mínimo. Segundo, deve promover ações de vigilância, como identificar grupos de maior risco de casos suspeitos e confirmados, realizar testagens e a distribuição de casos de Covid-19 e criar e divulgar meios de comunicação entre a UBS e a população. Terceiro, deve realizar a promoção de saúde no território, fornecendo informações e educação sobre o Covid-19 e a condição epidemiológica do território para a comunidade, identificando grupos e indivíduos com maior índice de vulnerabilidade para inseri-los em programas sociais. Quarto, deve organizar o cuidado integral aos usuários e às famílias atendidas por meio da reorganização das atividades para garantir atendimento tanto aos possíveis casos de Covid-19 quanto aos usuários com outras necessidades. Além disso, deve organizar meios de comunicação entre os usuários em tratamento, a UBS e os familiares. Quinto, deve promover a gestão compartilhada da ação através da definição dos mecanismos de integração entre os pontos de atenção da rede. E, por fim, deve promover a segurança do paciente e do trabalhador em saúde, por meio do fornecimento e ensino do uso correto dos EPIs aos profissionais, além da capacitação desses no que diz respeito aos meios de transmissão e proteção contra o vírus. Deve fornecer estrutura mínima para higiene pessoal e insumos para a descontaminação adequada do ambiente, e é necessário também que médicos, enfermeiros e atendentes de postos de saúde fiquem atentos a pacientes viajantes internacionais, independentemente da localização do centro de saúde, para que seja feito um controle de possíveis contaminações.